Olá, cara internauta. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Estamos aqui direto do Colégio Farias Brito, ao vivo com vocês. Agora, na primeira fase, nós vamos fazer um comentário da primeira fase do vestibular do ITA, pessoal, das nossas impressões da prova, certo? E, antes de mais nada, aquele nosso cordial boa noite a cada um de vocês que terminou de fazer essa prova hoje, um pouquinho depois do almoço, não é não, Cadu? Exatamente. Então estamos aqui, eu, o professor Caduzinho aqui de Física, nós equipe de Física, certo, do Colégio Farias Brito, estamos aqui com vocês para a gente dar aquela impressão da prova, né? Antes de mais nada, quem nos ajudou a fazer esse comentário, né, foram os professores né? Professor Cícero e de casa, nosso grande mestre Marcos Haroldo. Grande Marquinho, beleza pura. E aí, Caduzinho, diga aí o que é que você achou dessa prova, cara? Que prova interessante, né? Gostei. Rapaz, eu também gostei. Achei que foi uma prova legal, bacana. Falando assim, na média, eu acho que foi uma prova interessante. A gente conversou com outros colegas aqui e a gente sentiu que algumas provas alteraram o nível, né? A matemática, o pessoal sentiu um pouquinho a mais, química também deu uma salgadinha, né? Exato. Mas física, eu acho que foi ok. Óbvio que isso depende muito dos assuntos que o aluno tem mais afinidade, então isso pode variar de percepção, né? Obviamente, de aluno para aluno, né? Exatamente. Mas foi uma prova tranquila, algumas questões difíceis, como esperado de primeira fase, mas na sua grande maioria a gente encontrou ali questões que você conseguia fazer num tempo hábil ali para conseguir o corte e seguir com uma excelente pontuação. Questões fáceis, né? Assim, algumas fáceis e as médias, né? Aquelas questões que davam um pouco de trabalho e tal, beleza? Eu acredito até que na nossa métrica, que a gente sempre segue assim pelo ITA, né? A gente costuma falar que tem 4 questões bem fáceis, umas 6 médias ali e umas 5 difíceis. Eu acho que essas 5 difíceis diminuíram, mas as fáceis aumentaram. As médias ficaram ali na mesma... Exatamente. No mesmo número, né? Tá? Aquela média. E falar em assuntos, Cadu, rapaz, a gente viu aqui que foi uma prova extremamente, que passeou, né, permeou em diversos assuntos da física. Com certeza. Né? Foi uma prova muito bem distribuída, os tópicos, mas mesmo assim a gente ainda sentiu falta de umas coisinhas, não foram os assuntos? Claro, sempre tem, né? Isso não é culpa da banca, isso não é culpa dos elaboradores. É muito difícil, a gente faz simulado aqui direto, né? Todo instante a gente sente essa dificuldade de contemplar, né? Contemplar exatamente todos os assuntos. Então, das 15 questões, óbvio que a banca do ITA conseguiu varrer aí, eu diria mais de 90%, né? Então foi excelente essa distribuição. Queria dar os parabéns a todos os professores, ao coordenador do vestibular agora do ITA. Então acho que isso foi muito legal e até de uma certa forma respeito ao aluno, né, Tadeu? O aluno estuda tudo e eu queria deixar meus parabéns aí. Desde já. Mas o que a gente sentiu falta, Pois é, a gente sentiu falta, assim, em questão de estática, né? Que, na verdade, mecânica foi muito bem contemplado, perfeito? Sim. E uma questão que envolvesse física moderna diretamente, certo? A primeira questão, ela... né, tem alguns tópicos em que você precisa de algumas ideias de moderna, se você for por um determinado caminho, né? Então, na verdade, moderna, sim, podia ser usado na primeira questão, né? Mas existem outros caminhos, por análise dimensional, que você conseguia desviar disso daí. Entretanto, pessoal, mais uma vez a gente vem aqui falar que a prova, né, essa prova do ITA, ela foi extremamente feliz em contemplar, né, quase todos os assuntos, né? Foi uma prova realmente assim que a gente conseguiu perceber, né, uma distribuição de tópicos muito interessante. Então, mais uma vez aí, aquele parabéns à equipe. Lembrando só que vocês que fizeram a prova completa, né? A gente teve alguns tópicos de física moderna lá em química, né, Tadeu? Exato, a gente conversando com o pessoal das outras áreas, não é verdade? A gente percebeu que apareceu muita coisa de física, né? Assim, na prova de química, né? Inclusive o pessoal da química vai falar com vocês aí sobre radiação, né? Então a gente estava falando daquela primeira questão, pessoal, que dependendo da pegada, você poderia utilizar um pouco de física moderna, beleza? Então, e para a gente começar aqui nossa análise dos problemas, né? Falando agora da primeira questão, que questão difícil, hein, Cadu? Questão interessante. É uma questão
até um tanto trabalhosa, né? Perfeito. Mas ela é densa na ideia, né? Exatamente. Muita gente ataca em análise dimensional, que geralmente é a tradição do ITA, né? Começar com uma questão de análise dimensional. Só que a questão pede um pouquinho mais. Então, essa interpretação deixou... Um pouquinho é bondade sua. É verdade. É uma questão realmente que ela exigiu... deixou aí uma classificação aqui para ela de questão difícil, né? Ela mereceu essa classificação. Inclusive, nós achamos essa questão a questão mais difícil da prova. Certo, pessoal? Pela questão da inovação, né? É uma questão, o tópico aqui inédito, cara, sensacional a ideia, beleza? Então, mais uma vez, parabéns à banca elaboradora, questão bacana, né? Aí vamos para a questão 2, questão que envolve aí teorema trabalho-energia, certo? Nada muito elaborado, questãozinha tranquila para você fazer o corte, bacana. Questão 3, também uma questãozinha de mecânica. Essa que foi legal, trabalha. Né, foi legal, cara, porque a gente fala com os meninos, né? Essas colisão de duas esferas, né? Só que nesse caso, ele não deu as massas, né? E você talvez pudesse achar que, né, que talvez estivesse faltando alguma coisa, mas você pode considerar aqui que a massa, né, da bola de basquete é muito maior, e isso faz com que você consiga resolver o problema só usando os coeficientes de restituição, porque ele fala que os choques são elásticos. Aí exatamente, e isso traz para a gente agora a validação de que o aluno precisa fazer prova antiga, porque o ITA já cobrou esse tipo de colisão, né, Tadeu? Com certeza, esse já. Tipo de colisões super elásticas e tal. Exato. Então, se você tem aquele formalismo, né, de preparação, aquela preparação tradicional que os professores indicam que vocês façam aí, sei lá, 10, 15 anos de provas, né? Eu acho que isso é muito importante, essa questão traduz essa necessidade de exercitar as provas anteriores. Com certeza. Aquela história, né? Sempre, né, os caras conseguem colocar de forma muito bacana questões inéditas, questões assim, realmente inovadoras. Mas você não consegue fazer as 15 desse jeito, pessoal. Então tem muita coisa que se repete, ideias, e isso a gente bate muito em sala de aula, né? Aquela ideia pronta, aquele resultado que já vem ali para agilizar a solução da sua questão. Maravilha? E essa questão 4, Cadu, o que é que tu me diz dela? Essa questão 4 é bem clássica, né? Bem conhecida, mas é importante. Essas questões são importantes aparecer em prova, porque vai perceber ali se o candidato ele domina a física básica, né? Se ele domina o primeiro degrau ali da física. Exato. Depois você vai evoluindo, tem outras questões mais complexas e tal, mas essa aí é bem clássica, bem conhecida. Não faz muito tempo, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, caiu uma com 4, né? Isso. Né? Então essa questão realmente aqui, aquela questãozinha clássica. E isso é bom porque no começo da prova, o aluno ele já ganha aquela confiança, né? Estou indo bem, vou conseguir, e segue o jogo. Nessa primeira página eu acredito que as questões 2, 3 e 4 são questões para você ir para frente, né? Para dar aquela motivação na hora de uma prova. Mesmo essa questão 1 sendo impactante, né? Então, se o aluno tem uma certa habilidade de não ficar preso nas questões, na hora que ele percebe que essa 1 está um pouco diferente, ele já segue adiante e ganha tempo, né? Com certeza. Isso considerando que ele vai começar por física, né? Porque ainda também tem... aqui são todas as provas, né? Então, aquele aluno, ele é mais, digamos, tem mais facilidade com matemática, mais facilidade com química, alguma coisa desse tipo, né? Então, cada um vai seguindo sua tática, cada um vai seguindo sua orientação aí. E essa questãozinha número 5, Cadu, hidrodinâmicazinha? Essa foi boa também, é uma questão talvez um pouco diferente, mas na sua essência, né? Você olha para a figura, vê ali uma massa em cima de um cilindro e tal, né? de um fluido lá, mas ela, na sua solução, é bem tranquila. Já caíram questões muito mais difíceis de hidrodinâmica, então eu considero aqui, para a hidrodinâmica, uma questão média. Clássico Bernoulli? Bernoulli. Show de bola. E a questão 6, rapaz, uma questãozinha de expansão livre, né, rapaz? Essa é boa, né? Essa é tranquila. É uma questão teórica, né? Essa é teórica. É uma questão teórica, né? Você lembrar que, né, numa expansão livre você não tem mudança na temperatura inicial e final. Inclusive, exatamente. Isso aqui, quem trabalha com vocês presencial, né, o professor Marcos Haroldo, eu tenho certeza absoluta que ele fala sobre isso. Então, assim, essa questão 6 é para ganhar moral na prova, né? Para ficar feliz e seguir adiante. Questão 6, você lembra do professor Marcos Haroldo. Exatamente. Né? Questãozinha tranquila. A questão 7 já é mais pimentadinha, né? Não?
Questão média, aquelas questões que sempre tem essa aproximação de Bernoulli, né? A expansão binomial, né? Com certeza. Sempre, às vezes, dá um probleminha para você chegar naquela forma. Se você encontrar de primeira, teve sorte que os passos convergiram aqui para já aprontar aquela expressão, ótimo, vai sair rápido. Mas se você não souber o que fazer de primeira, pode gerar algumas continhas, mas é bem interessante, né? Um MHS tranquilo, você acopla uma massa, muda um pouco a frequência, e em seguida usa essa aproximação. É uma questão média pelas continhas, mas se você acertar o caminho, ela se tornou uma questão fácil. Tá? Beleza, show de bola. A oitava é uma questãozinha teórica, né? De ondulatória, de acústica, né? Bem interessante, Tadeu, também a oitava, assim. Ela pode até ser demorada, porque elas são... Vários itens, ela é formada de 4 itens, né? Mas os itens são tranquilos, tá? Os itens são interessantes aí. O item 2 é interessante. O 3 também. O 3 é o mais legal, né? Que fala do timbre. Tá? Um violão de corda de aço e corda de nylon, né? Então, mesmo com a mesma frequência. É interessante aí. Massa. Achei super coerente com a prova. E lembrando, né, pessoal? A gente treinou muito VOF. Nessa reta final, lembrem que a gente trabalhou TC de quase 200 VOF, Tadeu. Você tem noção? Rapaz, show de bola. E a afirmativa, VOF. Então, eu acho que o aluno aqui do Farias Brito chegou muito bem preparado para sem dúvida esse nenhuma, modelo sem de questão, dúvida. né? Até porque eu acho que na prova de física, né, a gente teve o quê? Teve 2 questões com itens, foi 2, né? A questão 8, né? E a questão número 9. Isso. O restante, beleza. Agora na prova de química, rapaz... Foi muito, né? Tu é doido, rapaz. Foi essa prova. Questão de somatória, rapaz, praticamente. Né? Então vamos seguir. Oitava. Questão 9. Falamos da 9, questão 9, questãozinha de óptica clássica, né? Onde você pega uma lente, né? Biconvexa, né? Mas você coloca ela num fluido, no meio, com de refração diferente. Aí você usa a equação dos fabricantes, calcula a distância focal da lente, ela se torna divergente. Comportamento divergente, obviamente. E depois é só você aplicar a lei de Gauss, a equação de Gauss, pronto. Tranquilo, perfeito. Né? Questão 9, questãozinha também, joinha para você resolver, beleza? Excelente. Questão 10 é a sua cara, Caduzinho. Me diga, se você me permitir, é a sua cara. Questão 10 foi... Rapaz... já me chamaram de muita coisa, mas cara de fenda dupla, ninguém nunca me chamou. Rapaz, eu tenho medo dessa questão que tá na apostila. Um perigo. Parecido, né? Mas, a questão 10 é uma questão para você fazer, assim, em uma linha. Né? Já vê a condição, o que ele quer, se é máximo ou é mínimo, já tem a condição pronta na cabeça. Se você estudou óptica física, é para ir em cima. E o detalhe, né, pessoal, aqui o elaborador da questão, ele deixou uma cilada, né? Ele colocou o item D e o item E com os resultados de 32 e 33. Então, se ele esquece do máximo central, hein, Tadeu? Rapaz, acontece, o cabo às vezes esquece. Foi de propósito, né, pessoal? É doido. Mas realmente o aluno que está prestando esse vestibular, ele tem que estar muito atento. Então, essa questão aí é, com certeza, uma dessas. Show de bola. Aí na questão 11 a gente começa aí a parte de eletromagnetismo, né, com eletrostática. Exato. Uma questãozinha, uma questãozinha clássica, né, de contatos das esferas, as relações entre as massas. Então a questão 11 é uma questãozinha também joia. E foi sequenciado, né? Parece que foi combinado isso. Ele foi segue, né? uma sequência, cara. Exatamente. Né? Da 11 em diante ele vai evoluindo. Eletrostática, depois fala de resistores, circuito RC, magnetismo, até indução, né? Ele seguiu aqui da 11 a 15 exatamente a mesma... Parece que ele seguiu uma coleção de física, né? Exatamente. Começou por mecânica, passou Perfeito. por... É doido, cara. Sensacional. Foi exatamente a ordem que nós seguimos aqui, inclusive, né? Nas nossas apostilas, tá? Com certeza. Muito bom. Rapaz, e essa questão 12, Cadu? Foi difícil? O que é que você me diz aí? Foi difícil encontrar item, né? Rapaz, a gente fez aqui, mas realmente não... A questão 12 tá... Né? A prova muito bem feita e tal, mas deve ter... Mas acontece, né? Acontece. Nada demais. A questão é muito legal, você analisar gráfico de corrente e tensão. Super legal. Veja o gráfico quadriculado, ele não dá valores, mas pelo quadriculado você pode inferir esses valores. Perfeito. Questão 13, Tadeu. Questão 13, questãozinha legal. Questão de tempo de descarga de um capacitor. Isso. Onde você tem que lembrar daquela constante de tempo RC, beleza? Claro, você tem que fazer algumas, digamos assim,
Você tem que imaginar uns valores, qual o diâmetro de uma maçã, né? Qual a ideia do tamanho de uma maçã. Né? Estimativas, né? Aí, claro, do bom senso, né? Você não pode imaginar que a maçã tem 1 metro, né? Não é uma jaca. Não é que pode um negócio desse. É verdade. Então, o nosso aluno, eu tenho certeza que ele tem bom senso, até porque os meninos aqui estão numa vibe muito saudável, o cara traz uma maçãzinha para merendar, não sei o quê. É verdade. Né? Então, com certeza, o cara bota a maçãzinha ali, bota a régua, quando ele vai lembrar. Os professores também são muito saudáveis, né? Rapaz, sempre. Não tem perigo. Falar em saudável, o álcool gelzinho da gente aqui, proteção total. E ainda, Farias Brito. Com você em todos os momentos. Muito maravilha. Bem, muito bem. E, então, questão 13, questãozinha que você tinha que, né, fazer essas estimativas, o bom senso, contava muito, né? E vamos para 14. Cadê essa 14 aí? Eu lembro de um livro ali. Tu lembra o nome do livro? Essa questão, pessoal, é bem clássica, mas eu acho que é super importante aparecer em vestibular questões desse tipo. Questões de aplicação direto de lei de Ampère. Com certeza. Né? Então, assim, a gente trabalha isso em sala, a gente estudou esse gráfico em sala, questão que consta no nosso material, consta nesses livros clássicos, né, como Tipler, Resnick. Então, eu achei essa questão 14, assim, o jeitão do ITA, perfeito. Eu acho que testar se o aluno aprendeu o básico ali de eletromagnetismo, eu achei sensacional. Até porque na segunda fase é que eles vão poder realmente deslanchar, né? Lembrando, né, pessoal, quando a gente fala que não foram cobrados alguns assuntos, isso está sendo guardado aí, né, provavelmente para mais adiante, né? Pode ser que, obviamente, que a banca escolha não colocar nada de moderno, mas é uma promessa, né? Quando não vem nada na primeira fase, ano passado e ano retrasado, veio questão de relatividade, né? A segunda fase, geralmente, a moderna, ela vem com uma força... Exatamente. Uma força bacana. Tanto o ano retrasado como o ano passado, a última questão, né? Na verdade, o ano retrasado foi a penúltima, ano passado a última. Então, a gente acredita muito que possa cair esse ano também. E veja, quando a gente fala de moderno, você pode explorar aí radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico, átomo de Bohr, a própria relatividade, princípio da incerteza. Então tem muita coisa, né? Óbvio que elaborar questões desse tipo pode ser uma boa proposta aí para a segunda fase, tá? Com certeza. E para a gente fechar, a 15. Questão 15, cara. Olha aí, que beleza. Questão 15 também já apareceu uma muito semelhante no ITA, né? Lembro que até ele dava uma meia volta, que é um quarto de volta, né? Mas se o aluno estudou lá fluxo magnético, força eletromotriz induzida, lembrando, muita gente quando olha para força eletromotriz induzida, já pensa naquela variação de fluxo com derivada, né? Aqui ele pediu valor médio. Então você só faz variação de fluxo sobre o intervalo de tempo. Eu acho que esse conteúdo geralmente é um conteúdo que fica quente na cabeça dos alunos, porque acabaram de ver, né? Então eu acho muito legal esse tipo de questão. Não falar acabaram, obviamente faz um tempinho, né? A gente termina o assunto antes do IME. Nesse último período aí, após o IME, a gente só ficou com revisão direto, né? Só listas de exercício. Isso. Então acho que o aluno treinou bastante isso aqui. Outra coisa importante dessa prova, Cadu, que eu percebi, é que dessa vez não apareceu nada com cálculo, não é verdade? Assim, cálculo formal. Analisar aí, essa questão 15 era uma das promessas de cálculo, né? Mas ela acabou fala valor médio. Com certeza. Eu digo aquelas questões de cinemática que tem. Sim. Para não mentir, talvez se o aluno gostasse do formalismo aí mais elegante, né? A questão 14, quando for fazer lei de Ampère, seria legal, né? Usar uma integral. Perfeito, é possível, é verdade. A gente trabalha sempre em aula com esse formalismo, né? Com certeza. Fica a critério do aluno escolher o método que ele vai atacar esse tipo de situação, né? Maravilha. Bom, então acho que a prova foi isso, né? Uma prova muito bem elaborada, né? Mais uma vez aqui aqueles parabéns, né? A toda a banca elaboradora do ITA, né? Por uma prova tão bacana, uma prova tão eu gostei. redonda, legal, o nível de dificuldade coerente com os vestibulares anteriores, contas, né, as contas legais. Contas legais para se fazer em prova. Eu acho que a galera se preocupou, os professores elaboradores, que eu acho que conseguiu se colocar aí na posição do aluno e entender que quando você tinha só a prova de física, era uma mentalidade, era uma tocada. Mas quando agora você tem uma prova de primeira fase com 70 questões, as contas foram decentes, né? Então eu acho que isso aí é empatia, né? É se colocar na posição do aluno. Eu dou meus parabéns mais uma vez para a banca de física do ITA. Parabéns a todos os professores.
Com certeza. E agora, nosso agradecimento final, né, a toda a equipe que esteve com a gente, mais uma vez aos professores, Marcos Haroldo, sensacional a sua participação aqui hoje, professor Cícero e professor Ken, né? Ótimo. Qualquer dia vocês vão conhecer eles aqui. Vamos trazer ele para cá. Vamos trazer ele para cá, colocar nessa mesa aqui para vocês conhecerem esses caras sensacionais. E claro, aquele alô para o nosso chefe, professor Marcelo Pena, está aqui na parte técnica, o homem responsável por todo esse processo aqui. Maravilha? Agradecer o pessoal aqui das câmeras, o pessoal da nossa técnica aqui, ó. Muito obrigado aí por tudo. Valeu, moçada, sensacional. E para vocês, os alunos, aquele abraço, fiquem com Deus. Amanhã já começa a nossa revisão para a segunda fase, beleza? Até mais. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.